Eu ia até comentar algo aqui, que assim, eu percebo de uma denominação para outra, eu percebo algo interessante. Não saindo do tema, mas eles acham que aceitar a Jesus, ou ter Jesus como seu salvador, é a pessoa ser literalmente como a comunidade a qual ela está fazendo parte é. E do ponto de vista bíblico, a gente observa que livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a gente vai observar algo interessante, que é a conversão do carcereiro. No verso 31, diz assim, a partir do verso 30, né, diz assim: em seguida, conduzindo-os para fora, rogou-lhes: senhores, o que eu preciso fazer para ser salvo? O carcereiro perguntou para o apóstolo: o que eu preciso fazer para ser salvo? O verso 31, eles prontamente lhe afirmaram: crê no Senhor Jesus e assim será salvo tu e os de tua casa. Então, biblicamente falando, é crer. Só que às vezes o meu irmão, ele fala que crê. Eu creio que Jesus Cristo é o meu salvador. E eu confesso ele como o meu salvador. Só que pelo fato dos costumes dele não serem os meus, do meu ponto de vista, eu entendo que ele não se converteu. Então eu tenho um preconceito aí. Eu vejo que isso é muito recorrente entre os evangélicos. Então, eu costumo brincar, né? Tem uma ala do Islã, que dizem que é mais rígida, que parece que é chamada de xiitas, né? E eu, ironicamente, brincando, eu falo que existe os crentes chatos, que é de chato mesmo. Porque ele não consegue entender que a espiritualidade do irmão é do irmão. Ele não vai ser... A espiritualidade dele não vai ser como a minha. A forma com que ele sente Deus, expressa Deus, vivencia Deus, não vai ser como a minha. Porque se eu entender isso, os julgamentos eles caem. E aí eu estava procurando aqui uma frase que eu gosto muito, que eu acho que se aplica a tudo. É lógico, é um político, né? Ronald Reagan foi um político. Ele diz o seguinte: se alguém concorda com você em 80% e discorda em 20%, ele não é teu inimigo, ele é teu aliado. Porque, afinal de contas, ele concorda com você em 80%. E nós, os cristãos, somos interessantes. Às vezes, o nosso irmão de uma outra denominação, ele concorda com a gente em 80%, até às vezes 90%. Mas por causa daqueles 10%, eu não aceito ele.